Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com o Procurador da República e professor Roberto Moreira de Almeida. Ele ministrou um mini curso de Direito Eleitoral no Saber Direito dessa semana. Olá, como vai, professor? Vou bem, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa e sendo entrevistado por você. Muito obrigada. Professor, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória. Você não começou com o direito, não é verdade? Não, na realidade, meu pai era delegado de polícia, ele sugeria que nós, filhos, fizéssemos o curso de Direito. Mas só que na época eu tinha outro desejo, tanto que eu fiz o curso de Engenharia Civil, né, e licenciatura em Ciências na Universidade Federal do Ceará, eram duas universidades. Universidade Federal do Ceará fiz Engenharia Civil e pela Universidade Estadual do Ceará, concomitantemente, eu fiz o curso de licenciatura em Ciências, porque eu já gostava dessa atividade de docência, de ensinar e tudo mais. Só após me graduar, né, ser engenheiro civil e trabalhar na profissão no estado do Rio Grande do Norte, em razão de uma crise na construção civil, lá na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, foi que eu me atentei que o curso de Direito seria interessante. Então, resolvi fazer o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e lá concluí o curso, terminei o curso de Direito e aí acabei deixando de lado a Engenharia Civil. E quais foram as principais diferenças que o senhor sentiu logo que começou a estudar o direito? Bom, a Engenharia Civil foi importante porque ela deu um pouco do raciocínio lógico. Uhum. É interessante que o raciocínio lógico para o direito é bem importante e interessante porque faz com que você assimile melhor, né, os ensinamentos jurídicos. É tanto que logo após eu colar grau, logo após eu terminar o curso de Direito, fiz o exame da OAB, né, fui aprovado ainda como estudante do curso e fiquei atuando um ano, né, na profissão de advogado, mas um ano após terminar o curso já era nomeado promotor de justiça no estado do Ceará. Na época não havia essa exigência constitucional de 3 anos de atividade jurídica para se submeter ao concurso promotor de justiça. Então eu já fiz o concurso para promotor de justiça recentemente formado. E aí fui aprovado e nomeado, um ano após ter terminado o curso de Direito, já era nomeado promotor de justiça no estado do Ceará. Agora, o senhor também passou por um concurso para juiz, não é isso? Foi. Quando eu terminei o curso de Direito, eu tinha uma ideia de ser juiz de direito, pensava até, achava interessante o cargo. E aí fiz o concurso logo após ter sido nomeado promotor de justiça e fui aprovado no concurso de juiz de direito do estado do Ceará, mas quando saiu a nomeação, coincidiu, Carol, de eu ser nomeado para o cargo de procurador da República. Tinha feito o concurso concomitante também, e aí fui nomeado como procurador da República para atuar na cidade de João Pessoa. Então não tive a oportunidade de exercer efetivamente o cargo de juiz de direito, embora tenha sido nomeado 2 vezes, porque como eu fui nomeado a primeira vez, não assumi, fui para o final da fila. E 4 anos depois recebi um convite novamente para ser juiz de direito do meu estado, o estado do Ceará, mas acabei permanecendo no Ministério Público Federal, onde estou muito satisfeito e exerço a função na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. Agora, o amor pelo direito realmente cresceu dentro do senhor, né? Porque o senhor, inclusive, tem um programa sobre justiça no seu estado. Fala um pouquinho sobre esse programa. Bom, uma vez eu fui entrevistado lá por um programa de TV, uma TV fechada chamada TV Master. Sim. E aí o apresentador disse, olha, Roberto, que tal você apresentar aqui um programa jurídico? Na verdade, é um bate-papo que nós fazemos semanalmente. Esse programa tem meia hora só de duração, mas tem várias reprises durante a semana. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, nós fazemos o informe jurídico da semana. Em seguida, nós fazemos uma resposta, tiramos uma dúvida de um telespectador, seja de direito penal, de direito civil, constitucional, né? Geralmente, o telespectador tem uma dúvida jurídica, manda para nosso programa chamado Justiça Ideal e nós respondemos a dúvida desse telespectador e, por último, entrevistamos alguém da área jurídica. Às vezes convidamos juízes, promotores de justiça, alguém ligado também à questão da academia, professores universitários, de modo que a gente conversa semanalmente com alguém da área jurídica para divulgar o direito lá no estado da Paraíba. Na sua opinião, qual a importância da mídia para levar a justiça mais perto do cidadão? Indubitavelmente a mídia ela é importante não apenas
para levar o conhecimento do direito, mas para levar o conhecimento de qualquer matéria. Né? Tanto que, por exemplo, só para exemplificar a questão das eleições, a matéria eleitoral especificamente, hoje o guia eleitoral tem sido utilizado com mais eficiência e mais eficácia pelos políticos exatamente para levar ao eleitor aquela sua plataforma política. É indiscutível que a mídia tem um papel importantíssimo hoje em dia. Bom, aliado a esse amor pelo direito, tem também o gosto pelas viagens, não é? O senhor já visitou muitos países, fala um pouquinho sobre isso. Um dos hobbies que eu tenho é exatamente viajar. Eu costumo, geralmente, com a família, uma vez ou duas vezes por ano, viajar, conhecer lugares e, obviamente, crescer, né? Conhecer as culturas. Isso nos enriquece também como pessoa e nos enriquece também como profissional do direito. Saber como funciona, por exemplo, o direito muçulmano, né? O direito chinês, né? O direito aplicado nos países que adotam o sistema do common law, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo, e também os países que adotam o nosso sistema de origem romano-germânica. Daí, eu já ter tido a oportunidade de viajar por 40 países, de 4 continentes, dizer que cada vez que eu viajo é uma experiência nova, muito enriquecedora. Nessas suas viagens, qual o país que mais te chamou a atenção com relação ao direito mesmo? Eu fiquei muito, assim, surpreso, né, com relação ao direito muçulmano, né, dos países islâmicos, sobretudo com relação à questão da relação marido e mulher, né, o papel da mulher nessas sociedades. Isso me deixou bastante surpreso, inclusive hoje, em pleno século XXI, nós encontrarmos casamentos na base do dote, né? A pessoa escolhe alguém para casar e tem, obviamente, que acertar lá com o pai, no caso com o guardião da mulher, a respeito de quanto ele vai despender financeiramente para ter direito à mão daquela pessoa, e ela muitas vezes sequer conhece o noivo, né? Muitas vezes ela vai conhecer aquela pessoa no momento do casamento. Então, é bastante diferente da nossa realidade, né? O direito ocidental difere bastante do direito dos países islâmicos, os países que adotam o Islã como religião e, portanto, muitos deles têm um regime teocrático, não é o caso do Irã, né? O Irã, por exemplo, tem um regime bastante fechado e ainda não há aquela separação do Estado da religião. Agora, de que país o senhor acha que o Brasil deveria copiar a experiência para aprimorar o nosso direito? O Brasil já tem seguido a experiência norte-americana em alguns pontos, né, o que tem dado certo no sistema norte-americano. O Brasil também tem procurado adotar algumas experiências que são, podemos dizer assim, importantes, né, e evoluídas, por exemplo, de alguns países europeus, de modo que a gente está no bom caminho, com reforma legislativa, reforma do Poder Judiciário, criação de órgãos de controle externo do Ministério Público, controle externo do Poder Judiciário, né? De qualquer forma, a sociedade está evoluindo e, concomitantemente, o direito segue a evolução, né, da sociedade. Agora, vamos falar um pouquinho de direito eleitoral, né? Nesse caso, a gente tem muito o que ensinar a outros países, não? Com certeza. O sistema eleitoral brasileiro, claro que tem ainda algumas falhas que cada eleição nós procuramos aprimorar, né? Mas o processo eleitoral brasileiro, sobretudo, Carol, após a implantação das urnas eletrônicas, né? Hoje é um exemplo. Em poucos países do mundo, né? Em poucas horas após o término das eleições, nós já sabemos quem são os candidatos eleitos. Eu não falo aqui um candidato eleito para vereador de um pequeno município, não. Inclusive na eleição presidencial. Hoje nós somos o país, podemos dizer assim, uma das maiores democracias do mundo. E, portanto, nós temos esse sistema eletrônico de votação e apuração que tem sido exemplo, inclusive, para os Estados Unidos. E o Brasil, inclusive, já emprestou as nossas urnas e o nosso know-how também a outros países, né? Claro, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem tem utilizado essa experiência, né, de aproximar, né, os países que são amigos do Brasil, exatamente para que nós levemos essa nossa experiência. Vários países africanos, países sul-americanos e latino-americanos têm utilizado, inclusive até por empréstimo,
as nossas urnas eleitorais e tem sido utilizado até como modelo, tá? Um modelo para vários países, esse nosso sistema. De modo que eu possa afirmar categoricamente que o sistema eleitoral brasileiro ele é bastante avançado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes eu queria conversar com o senhor sobre o nascimento da nossa Justiça Eleitoral lá na era Vargas. Fala sobre isso. Bom, a Justiça Eleitoral, na realidade, surgiu a partir de uma ideia propagada por Getúlio Vargas, né? Teve uma disputa, havia a política do café com leite, os presidentes da República da época, eles eram escolhidos São Paulo, Minas Gerais. Havia um acordo, por exemplo assim, tácito entre os dois estados para haver o revezamento da presidência da República entre esses dois estados. E aí surgiu a oportunidade, o presidente da República, Washington Luiz, que tinha o lema governar é abrir estradas, paulista, não apoiou o candidato mineiro. Pelo contrário, ele apoiou um candidato paulista, no caso, Júlio Prestes. E aí o estado da Paraíba, que era governado por João Pessoa, na época se chamava presidente da província João Pessoa, negou apoio ao Washington Luiz. Também do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Os três estados não concordaram com a indicação de Washington Luiz. Isso ensejou a eleição. Getúlio Vargas acabou sendo lançado candidato, gaúcho, Getúlio Vargas, mas perdeu a eleição. Mas Getúlio Vargas acabou, podemos dizer assim, comandando, né, a chamada Revolução de 30, porque houve um fato de um paraibano, João Pessoa, ter sido assassinado, era o vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife. Isso foi o estopim para a Revolução de 30. E Getúlio Vargas, ele pregava na campanha a criação de uma justiça eleitoral especializada só para cuidar das eleições, como também de um código eleitoral. Getúlio Vargas, então, em razão da Revolução de 30, assumiu a presidência da República e cumpriu aquela promessa de campanha. Elaborou o primeiro código eleitoral, que é de 32, e no bojo desse código estava prevista, então, a criação da Justiça Eleitoral. Mas a primeira Constituição que tratou de Justiça Eleitoral no Brasil foi a Constituição de 1934. Mas é bom lembrar que Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral, mas ele extinguiu a Justiça Eleitoral em 1937, com a implantação do Estado Novo. Então a Justiça Eleitoral foi criada, né, pelo Código Eleitoral, mas em 1937 ela foi extinta e só veio a ressurgir em nosso país em 1945. Pois é, em 1950, se eu não me engano, é elaborado um novo código, não é isso? Em meio a muitas discussões. Fala também desse momento político. Bom, então aí nós tivemos na história do Brasil, então, 4 códigos eleitorais. O primeiro, de 32, foi o que implantou, né, no Brasil, foi quem criou, podemos dizer assim, em tese, a Justiça Eleitoral. Veio a Constituição de 34 e foi necessária, então, a criação de um novo código. Sim. Veio o Código Eleitoral de 35. E aí, em 1950, né, lembrar para o nosso telespectador que houve a redemocratização do Brasil, Getúlio Vargas ficou na presidência da República no Estado Novo de 1937 a 1945. Esse período nós chamamos de período de exceção. Não havia democracia, não havia eleição, nem, obviamente, a necessidade da justiça eleitoral. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, houve a redemocratização do Brasil e, portanto, surgiu uma nova Constituição, a Constituição de 1946, uma Constituição democrática. E a partir dessa Constituição democrática, houve a necessidade, portanto, de um Código Eleitoral, que aí veio o Código Eleitoral de 1950. Bom, e depois desse veio o nosso Código atual de 1965. Perfeito, é o código que está em vigor, né? Inclusive a proposta no Congresso Nacional para que nós tenhamos um novo Código Eleitoral. Aí você pergunta, mas por que, Roberto, é necessário um novo Código Eleitoral? Porque esse código que está em vigor, né, embora tenha sofrido inúmeras alterações por legislações posteriores, ele já passou por várias constituições, como é o caso da Constituição de 67, porque ele foi elaborado ainda no período do governo militar implantado pós-64, né? Então veio em 65 e aí, a partir dele, já tivemos uma Constituição de 1967, a Emenda Constitucional número 1 de 1969, que para muitos doutrinadores seria uma nova Constituição, e tivemos a Constituição Cidadã de 1988.
embora a Constituição de 67, a emenda constitucional número 1, de 69, e também a Constituição de 88, tenha recepcionado, em parte, esse Código Eleitoral, não resta dúvida de que nós teríamos a necessidade de termos um código novo. Mas esse código novo, Carol, ele deve vir juntamente com a reforma política. Sempre se fala em reforma política em nosso país, mas dificilmente ela tem sido implantada. Talvez por aí esteja a dificuldade na elaboração de um novo código eleitoral de acordo com a Constituição em vigor, que é de 5 de outubro de 1988, a Constituição que implantou o Estado Democrático de Direito chamado República Federativa do Brasil, que Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, resolveu denominar. É a única Constituição brasileira que tem nome específico, Constituição Cidadã. Professor, conhecer essa história é muito importante, não só para quem quer se especializar em direito eleitoral, mas para todos os cidadãos, não é? Sem dúvida. Às vezes eu tenho falado, Carol, tanto para os meus alunos, para as pessoas que assistem às minhas palestras, às minhas aulas, de que o direito poderia ser o segundo curso de qualquer pessoa. Né? Uhum. A pessoa conhecer, né, dos seus direitos, não somente para fazer uso deles, como também para exigir o cumprimento dos direitos por parte dos gestores públicos. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Lembrando que se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir este programa pelo YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com o Procurador da República e professor Roberto Moreira de Almeida. Ele ministrou o mini curso de Direito Eleitoral esta semana no Saber Direito. Professor, no bloco anterior a gente começou a conversar um pouquinho sobre reforma política. Esse assunto vem tomando conta não só do Congresso, dos tribunais. Fala um pouquinho sobre essa reforma. O que, na opinião do senhor, não pode deixar de estar presente nessa reforma? Bom, Carol, o nosso Código Eleitoral, que nós falávamos no bloco anterior, é um Código de 1965. E esse código implantou em nosso país o sistema eleitoral proporcional e o sistema eleitoral majoritário. Então, vamos explicar para o nosso telespectador o que seria. O sistema majoritário é aquele utilizado para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado, senador da República e prefeito e vice-prefeito. Ele é bem simples de entender. É eleito o candidato mais votado, independentemente do partido. Então, a pessoa entende como funciona, porque, bom, fulano foi o mais votado e tal. A Constituição de 88 alterou esse sistema majoritário e implantou a regra do segundo turno da votação. Então, no caso, o presidente da República, governador de Estado e do Distrito Federal, e naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores, não está eleito automaticamente o candidato mais votado. É preciso que ele tenha mais da metade dos votos válidos, ou seja, desconsidera os votos brancos e os votos nulos, e aí você tem análise daquele candidato mais votado, se ele teve ou não a maioria absoluta dos votos válidos. Se isso ocorrer, ele está eleito já no primeiro turno. Caso não tenha obtido a maioria absoluta dos votos, ele então participará de um segundo turno, que ocorrerá no último domingo do mês de outubro, primeiro turno sempre no primeiro domingo do mês de outubro, e o segundo turno no último domingo do mês de outubro dos anos pares. E aí, no segundo turno, será entre o candidato mais votado e o segundo candidato mais votado naquela eleição específica. A grande discussão que sempre surge, e vez por outra o Congresso Nacional discute, é a questão do sistema proporcional. Nós temos um sistema proporcional, votação em lista aberta. Como seria votação em lista aberta? A pessoa tem uma determinada filiação partidária, né? A Constituição exige a filiação partidária para que a pessoa possa concorrer a um cargo eletivo. Sim. É uma das condições de elegibilidade. E aí essa pessoa participa de uma convenção. A convenção partidária, ela ocorre do dia 10 ao dia 30 de junho dos anos pares, dos anos que tem eleição. Nessa convenção, o partido político escolhe, dentre aqueles filiados, quais deles vão participar da eleição. Serão os chamados candidatos.
a realidade pré-candidatos, porque só serão candidatos efetivamente após o registro dessa candidatura pela Justiça Eleitoral. Juiz eleitoral, se for eleição municipal, Tribunal Regional Eleitoral, as eleições gerais de governador a deputado, passando também pelo senador, e eleições presidenciais, o registro é feito perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse sistema de lista aberta, o eleitor vai às urnas e vota no candidato de sua preferência. Ele pode também votar no próprio partido político, porque como é que funciona o sistema proporcional de lista aberta? A lei prevê, no caso o Código Eleitoral de 1965, que tem que se fazer um cálculo e às vezes o candidato mais votado da eleição, por incrível que pareça, às vezes não é sequer eleito. Porque o Código Eleitoral diz que é preciso que o partido atinja, alcance o quociente eleitoral para que ele eleja um representante. Então aí você tem o quociente eleitoral, que ele é calculado a partir da seguinte forma, um cálculo total de votos válidos numa determinada eleição, dividido pelo número de vagas. E aí você tem o partido A, partido B, partido C, obteve aquele percentual, aquele índice. Então, se ele atingiu aquele índice do quociente eleitoral, ele já tem um representante garantido no parlamento, né? Porque a partir do quociente eleitoral faz o cálculo do quociente partidário para saber quem são os deputados estaduais, os deputados federais, os deputados distritais e os vereadores que estão eleitos e representantes daquele estado ou daquele município. Qual seria a discussão hoje que passa pelo Congresso Nacional? Sempre se discute a modificação desse sistema para a criação de... Tem várias discussões. Primeiro, a criação do sistema distrital. Antes de falar do sistema distrital, vamos falar do sistema que é muito discutido hoje no Congresso Nacional, de lista fechada. Como é que seria o sistema de lista fechada? Manteríamos o sistema proporcional, mas a lista fechada seria o sistema segundo o qual o eleitor não teria o direito de votar no candidato específico. Então, o partido político, ele indicaria uma lista de candidatos e essa lista deveria ser observada pelo eleitor. Então, primeiramente seria eleito o candidato A, depois o candidato B, depois o candidato C, de acordo com aquele quociente obtido pelo partido. Isso, para alguns, fortalece, né, a questão partidária. O partido teria mais força, né, porque aí, na realidade, o mandato, de fato, seria do partido. Sim. E não do candidato, como é hoje. Então, esse seria o sistema proporcional de lista fechada. A crítica é que os partidos políticos é quem praticamente indicariam os seus candidatos. Então, os caciques, o Brasil tem essa expressão, nós usamos em sala de aula, né? Aquelas pessoas que lideram, que comandam os partidos políticos teriam, obviamente, muito mais chance, né, de ser eleito. E o eleitor perderia o direito de escolher livremente o seu representante, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Distrital ou na Câmara de Vereadores. Quais outras opções que nós temos? Há uma discussão da implantação do sistema distrital. O sistema distrital seria, para exemplificar, o Estado de São Paulo tem 70, São Paulo tem um máximo, 70, o mínimo de 8 deputados federais, o máximo de 70. O Estado do Acre, por exemplo, tem 8 deputados federais, o Estado de São Paulo tem 70 deputados federais. Então, o sistema distrital seria como? Distrital puro. Nós dividiremos o Estado de São Paulo em 70 regiões, 70 micro-regiões. Cada região dessas haveria eleição de um deputado federal pelo sistema majoritário. Aquele candidato mais votado seria o deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo em razão daquela micro-região que ele iria representar. Discute-se a ineficácia desse sistema em razão das minorias. Haveria então a discussão porque as minorias não seriam aí devidamente representadas nesse sistema. E aí, então, vem uma nova tese, a tese da implantação do sistema distrital misto. Como é que seria o sistema distrital misto? Até para garantir a participação das minorias. Metade das vagas seriam ocupadas pelo sistema proporcional, que é esse de hoje, né? E a outra metade seria preenchida por candidatos eleitos pelo sistema majoritário. O Estado de São Paulo, exemplificando novamente, 70 deputados federais, 35 micro-regiões. Cada micro-região
elegeria um deputado federal, pelo sistema distrital puro. E a outra metade, os outros 35, seriam eleitos pelo sistema proporcional. Há ainda, Carol, outro sistema que se discute, seria chamado sistema distritão. Como é que seria o sistema distritão? Seria aplicar o sistema majoritário, né? No estado, mais uma vez, vamos pegar agora, mudar um pouco do estado de São Paulo, vamos pegar o estado de Roraima, por exemplo, 8 deputados federais. Então haveria uma eleição para deputado federal, sistema majoritário. Os 8 mais votados, independentemente do partido, ou seja, no estado inteiro, né, eles seriam o quê? Os 8 deputados federais daquele estado. Então, uma discussão que surge hoje na reforma política seria, primeiro, a modificação do sistema proporcional, lá do Código Eleitoral de 1965, está em vigor até hoje, seria uma das discussões no que concerne à questão da representatividade nos parlamentos brasileiros. Uma segunda discussão que surge também é com relação à questão das coligações, né? Agora mesmo no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, houve um debate e está para ser aprovada a reforma, segundo a qual não haverá mais coligação para as eleições proporcionais. É porque as coligações funcionam de uma forma diferente, não é? Uma coligação pode apoiar um determinado candidato para a presidência e não apoiar um outro para deputado. Acontece isso? Acontece. O Tribunal Superior Eleitoral, até para acabar com essa divergência, podemos dizer assim, partidária, muitas vezes o partido se une no âmbito federal e apoia um candidato A, e no âmbito estadual, muitas vezes se faz uma coligação por por um partido totalmente diverso, com ideologia, uma ideologia partidária totalmente diversa. E aí o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução proibindo esse tipo de coligação. Então, esse fenômeno passou a ser chamado no mundo jurídico como verticalização, a verticalização das coligações. Então, se um partido coligado em âmbito nacional, ele deveria seguir essa mesma coligação no âmbito estadual. Porém, essa regra foi alterada. Veio uma emenda constitucional, a emenda constitucional foi aprovada pelo Congresso Nacional, 3/5 dos deputados federais foram a favor, 3/5 dos senadores também, dizendo que o partido político é livre, como prevê a nossa Constituição Federal. Ele é livre não apenas para ser criado, para haver fusão e incorporação, como ele é livre também para se coligar com quem ele quiser, independentemente que haja uma coligação A ou B no plano federal, no plano estadual ou no plano municipal. Então, a alteração legislativa é no sentido de que, e aí é bom lembrar, nosso telespectador, que muitas vezes não é da área jurídica, muitas vezes pergunta, o que seria a coligação? É simples explicar. Coligação nada mais é do que a junção de 2 ou mais partidos, para disputar uma determinada eleição. Então, isso é interessante para muitos partidos, porque facilita a obtenção daquele código que nós vimos, daquele quociente eleitoral. Então, às vezes, o partido sozinho, ele dificilmente alcançaria o quociente eleitoral. Então, se ele não alcançar o quociente eleitoral, ele não terá representante no parlamento. Então, às vezes, se junta 2, 3, 4, 5, 10 partidos políticos, e aí há a opção e a oportunidade de obter. Então, os partidos políticos, eles não têm natureza jurídica, porém, após criados, e eles são criados em que momento? Nas convenções. Porque as convenções, Carol, elas, como nós falamos, ocorrem no período do dia 10 ao dia 30, do mês de junho do ano das eleições, mas ela serve não apenas para escolher candidato próprio, como serve também para deliberar se vai haver ou não coligação. Muitas vezes o partido, ao invés de lançar um candidato próprio, resolve se unir a um outro partido. E é bom lembrar que após a formação da coligação, o partido político deixa de existir. Temporariamente, você não fala mais no partido político. É tanto que as ações eleitorais, a partir da formação da coligação, eventual ação, seja uma ação de impugnação, de registro de candidatura, uma ação um recurso contra a expedição do diploma, as ações eleitorais em geral só podem ser propostas pela coligação.
o partido político perde a legitimidade, salvo se o partido político quiser questionar algo referente à formação da própria coligação. Então, a coligação partidária, há uma discussão no Congresso, pelo menos o projeto, o anteprojeto que está sendo aprovado é para não permitir coligações no âmbito das eleições proporcionais, para deputado, para vereador, né? Por quê? Porque há esse entendimento no Senado Federal que isso não seria bom para a democracia, mas ainda permanece a opção, a possibilidade da coligação para as eleições majoritárias. Presidente da República, vice-presidente da República, governador do Estado, vice-governador do Estado, senador da República, prefeito, vice-prefeito e lembrar também o juiz de paz. A nossa Constituição prevê um magistrado eleito pelo povo, que é o juiz de paz. Agora, professor, criar um partido político não é uma coisa tão simples, não é? Não é só você se unir a outras pessoas que têm uma ideologia comum à sua. Existe uma série de procedimentos e de documentos que devem ser apresentados à Justiça Eleitoral, não é verdade? Sim, sem dúvida. A Constituição Federal, ela foi também chamada Constituição Cidadã, né, de 5 de outubro de 1988, Carol, resolveu inovar também nesse sentido. Nós antes, com a Constituição de 67 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969, o Brasil implantou o sistema bipartidarista. Esse sistema do bipartidarismo só permitia a presença de 2 partidos políticos. Na época, nós tínhamos Arena, né, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido de situação, partido de governo. Quem não fosse desse partido teria que ser da oposição, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A nossa Constituição de 88 acabou com isso e implantou o chamado pluripartidarismo. Sim. Certo? O pluripartidarismo quer dizer o quê? Que é livre, né, a criação, fusão e incorporação dos partidos políticos. E é uma questão interna corporis. E os partidos políticos têm natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Então, na realidade, não vai ter qualquer interferência, qualquer impedimento do poder público na criação de qualquer partido político. Porém, a própria Constituição Federal, Carol, estabelece uma série de regras para a criação dessas entidades. Por exemplo, não podem estar subordinadas a governo estrangeiro, nem receber recursos de governo estrangeiro. Não podem, por exemplo, ser regionais. Nós já tivemos na história do Brasil partidos regionais. Hoje não. O partido tem que ter um caráter nacional, né? E tem que seguir as regras estatuídas numa lei específica. E a lei, nosso telespectador pode anotar, lei de número 9096/95. A lei 9096/95, ela é conhecida como Lei Orgânica dos Partidos Políticos. E essa lei, ela disciplina rigorosamente como é feita a criação, a fusão ou a incorporação de um partido político em nosso Brasil. E veja, Carol, não é tão difícil assim, porque nós já temos, nesse período, podemos dizer assim, pós-88, pós-Constituição Federal, mais de 30 agremiações partidárias, mais de 30 partidos políticos em nossa democracia. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco a conversar sobre isso, tá bom? Perfeito. E se você quiser enviar uma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. Para ver este programa pelo YouTube, basta acessar www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós voltamos daqui a pouco, até já. Voltamos com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com o Procurador da República e professor Roberto Moreira de Almeida. Ele ministrou esta semana o curso de Direito Eleitoral no Saber Direito. Professor, no bloco anterior a gente conversava sobre a criação de um partido político. Eu gostaria de saber o que é necessário fazer para que um partido tenha acesso aos recursos do fundo partidário e ao horário gratuito no rádio e na televisão. Bom, Carol, com relação à questão do direito, né, à percepção dos recursos do fundo partidário e bem como a utilização do rádio e da televisão
para fazer a chamada propaganda partidária, né, é preciso que o partido político esteja devidamente criado. A lei orgânica dos partidos políticos criou uma regra chamada cláusula de barreira, né? Ou seja, não bastava o partido ser criado, né? Como é que ele é criado? Primeiro, há a necessidade que você faça o registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal. Então é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas não basta isso. A nossa Constituição Federal exige, além do registro junto ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas, que o partido tenha o registro também junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, só após o registro do estatuto partidário perante o Tribunal Superior Eleitoral e haja a comprovação daquele preenchimento dos regramentos constitucionais e legais, é que aí o partido estará efetivamente criado e poderá, então, participar e receber de recursos do fundo partidário e o direito, o acesso ao rádio e à televisão. Então, o que é a cláusula de barreira? A lei 90/96, a lei orgânica dos partidos políticos, exigia que o partido obtivesse um percentual mínimo de votos numa determinada eleição para que ele tivesse, então, direito ao recebimento de recursos do fundo e direito ao uso da propaganda partidária no rádio e na televisão. Mas é bom lembrar para o nosso telespectador que a cláusula de barreira, essa exigência de um percentual mínimo de votos dos partidos políticos, caiu porque o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa exigência. Portanto, é necessário, resumindo a sua pergunta, é necessário que o partido político esteja regularmente criado e em funcionamento, né, com os seus diretórios devidamente constituídos. Diretório nacional, tá, para que ele possa participar das eleições presidenciais, diretórios estaduais ou regionais, para que ele possa participar das eleições gerais, as eleições no Estado ou no Distrito Federal, e os chamados diretórios municipais, para que ele possa participar das eleições municipais. Professor, em alguns lugares do país, o eleitor vai se deparar com as chamadas eleições suplementares. Um exemplo disso vai acontecer numa cidade chamada Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Fala pra gente o que são eleições suplementares. Bom, Carol, como nós havíamos falado nos blocos anteriores, primeiro e segundo blocos, temos no Brasil eleições anos pares. Então, a cada 2 anos nós temos eleições. Primeiro, 2012 teremos eleições municipais, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. 2 anos depois, ou seja, em 2014, aí nós já teremos eleições gerais e eleições presidenciais, né? Então, isso aí nós chamamos de eleições regulares. Porém, há a necessidade de explicar para o nosso telespectador que existem também, a sua pergunta é muito pertinente, das eleições suplementares. São aquelas eleições que ocorrem fora de época. Elas não se dão nesse período, ou seja, nos anos pares, no mês de outubro. Elas poderão ocorrer a qualquer tempo. E quando isso se dá? Se dá, no caso concreto, se houver a vacância do cargo do chefe do executivo ou do seu substituto, por exemplo, presidente da República, vice-presidente da República, governador de estado, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Se a vacância ocorrer antes do término do mandato respectivo, aí teremos que eleger um novo governador, um novo vice-governador. Se for no caso do município, como esse que você falou, terá que ser eleito um novo prefeito e um novo vice-prefeito, e a mesma coisa acontece no caso da União, um novo presidente da República ou o novo vice-presidente da República. E como é que funciona a regra da eleição suplementar? Nós temos o artigo 81, nosso telespectador pode acessar a Constituição Federal, parágrafo 1º. O que é que diz o artigo 81, parágrafo 1º? Se a vacância do cargo de presidente da República e vice-presidente da República ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, aí nós teremos as eleições suplementares pelo povo. Então, nos 2 primeiros anos de mandato, haverá eleição direta e aí o povo será convocado para eleger um novo presidente
e o novo vice-presidente do chamado mandato tampão. Ele vai apenas completar o mandato anterior. Caso essa vacância ocorra nos 2 últimos anos do mandato, aí nós temos o único caso de eleição indireta no Brasil, Carol. Então aí o povo não será chamado a eleger um novo presidente, um novo vice-presidente. Quem vai ser chamado para eleger nessa eleição suplementar é o Congresso Nacional. Deputados e senadores, 513 deputados, 81 senadores formarão o colégio eleitoral. São eles que elegerão o futuro presidente da República e o futuro vice-presidente da República. E é bom lembrar, Carol, que essa regra do artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, essa regra se aplica aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. É o que nós chamamos simetria constitucional. Então, pelo princípio da simetria constitucional, se houver vacância do cargo de governador, vice-governador do Estado, nos 2 últimos anos, a Assembleia Legislativa vai eleger o novo governador, o novo vice-governador. Se essa vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, aí é o povo que votará na eleição suplementar. A mesma coisa ocorre no município e no Distrito Federal. No município, a Câmara de Vereadores elegerá o futuro prefeito, futuro vice-prefeito, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, ou então o povo daquele município, como é o caso aí, vai eleger os seus representantes que vão chefiar o executivo. Também essa regra se aplica ao Distrito Federal. E só para exemplificar o Distrito Federal, tivemos o caso, né, do afastamento do governador. O vice-governador também não assumiu, ou seja, saiu do cargo. E tivemos aí, para exemplificar o nosso telespectador, uma eleição suplementar aqui no Distrito Federal. Isso vai ocorrer aí no Espírito Santo, mas é um fenômeno que pode ocorrer em qualquer parte do Brasil, porque muitos gestores são eleitos, mas praticam as denominadas condutas vedadas e têm o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, como já aconteceu com alguns governadores, como aconteceu já com alguns prefeitos no Brasil inteiro. Professor, um caso interessante vai acontecer também no Pará no fim do ano. Lá vai haver um plebiscito para decidir se o estado vai ser dividido em 2 outros. Então seria, caso a população decida, o Pará vai ser dividido em 3, não é? Pará, Tapajós e Carajás, se eu não me engano, né? O que diz a lei com relação a plebiscitos? Bom, o plebiscito, o referendo, né? E os projetos, podemos dizer, de iniciativa popular, Carol, são mecanismos da chamada democracia direta. O Brasil adotou a chamada democracia semidireta. Lá na Constituição Federal, quando diz que todo poder emana do povo e será exercido através de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, a nossa Constituição optou, então, pela regra da democracia semidireta. Ela é direta nesses casos. Então, o plebiscito seria o quê? Uma consulta prévia. Antes da criação, obviamente, desses estados novos da Federação Brasileira, a nossa Constituição Federal exige a oitiva, podemos dizer assim, a ouvida da população para saber se ela é a favor da criação desse novo estado. Mas não basta isso. O povo vai ser ouvido. Isso é apenas a primeira fase da criação de um Estado da Federação Brasileira. Porque o Estado, para ser criado, vai depender também da anuência do Congresso Nacional. Mas o primeiro passo é exatamente ouvir a população diretamente interessada. Também isso se aplica para a criação de novos municípios no Brasil. A população do município deve ser ouvida para saber se é favorável. E aí teremos o plebiscito. Qual a diferença, então, do plebiscito para o referendo? O referendo seria uma consulta posterior. No caso, é plebiscito porque é uma consulta prévia, ou seja, antes da criação dos estados do Tapajós e Carajás, é necessário, é conditio sine qua non, que nós usamos esse termo jurídico, a necessidade prévia, podemos dizer assim, de ouvir a população do estado do Pará.
Professor, agora eu queria falar um pouquinho sobre os seus livros, não é? O senhor já escreveu 7 livros, 3 desses livros estão aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Primeiro sobre o curso de Direito Eleitoral, que já está na 5ª edição. Fala um pouquinho dessa obra. Carol, esse livro, na realidade, eu fui convidado para ser professor, né, da graduação de Direito e lecionar Direito Eleitoral. E, à época, eu era procurador regional eleitoral lá no meu estado. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a fazer algumas anotações. Um livro didático, um livro claro, um livro objetivo, diferente dos outros que existiam no mercado. Né? Eu pensei, na hora de escrever esse livro, exatamente daquele eleitor que reside no local mais distante do Brasil. Me lembrei também daquele prefeito municipal, né, que muitas vezes não entende a linguagem jurídica. Então, deixei de lado essa questão meramente jurídica, o chamado juridiquês, apliquei uma leitura clara, direta e procurei também, em um único livro, colocar, podemos dizer assim, toda a matéria do direito eleitoral. Alistamento, registro de candidatura, convenção partidária, as regras da propaganda, o que é permitido, o que é proibido, a questão da votação, como é que funciona, quem é que pode votar, quais são as regras para que a pessoa possa exercer o mandato, questão das condutas vedadas, captação ilegal de sufrágios, abordamos os temas relacionados ao direito penal, os crimes eleitorais, processo penal eleitoral, os recursos eleitorais, as ações eleitorais em geral, mas lembrando sempre daquele eleitor, né, que se encontra num local distante, que não conhece o direito. Mas, para surpresa minha e para surpresa nossa, pouco mais de 2 anos, a editora Juspodium, lá de Salvador, me informou que o livro é um best-seller. Em pouco mais de 2 anos, o livro já se encontra na 5ª edição. É incrível que no Brasil, 90% dos livros publicados não passam da 1ª edição. Em pouco mais de 2 anos, o curso de Direito Eleitoral, que nós lançamos para o estudante de Direito, para aquele concursando, porque nós colocamos também questões de concurso, com gabarito comentado. Então é um sucesso editorial e tem sido aceito muito bem pelo público leitor. E para surpresa minha, embora não tenha escrito o livro para, podemos dizer assim, juristas, né, e sim para essas pessoas muitas vezes leigas, eu fui citado, né, o livro foi citado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Celso de Mello, para quem eu mando um forte abraço e agradeço pela leitura do nosso curso de Direito Eleitoral. Dr. Celso de Mello fundamentou um de seus votos quando se discutia a questão das coligações partidárias e aí elencou e fundamentou a sua decisão, e a decisão do ministro Celso de Mello foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal com base nesse livro que nós lançamos. Que bom, vamos falar agora do direito penal para concursos públicos e para a OAB, parte geral, né? Ele traz teoria, quadros sinóticos, questões de exames da OAB e questões de concursos públicos. Fala um pouquinho sobre essa obra, professor. Bom, esse outro livro, Carol, após mais de 10 anos como professor de cursos preparatórios para concurso, na graduação, palestras e tudo mais, também após fazer o concurso para promotor de justiça, juiz de direito e procurador da República, o que a gente tem observado é que as bancas de concurso têm procurado colocar e cobrar as chamadas teorias exóticas. Muitas vezes o candidato, ele não tem acesso, ele vai precisar comprar 30 livros, porque cada teoria dessa se encontra em um livro específico. Então nós verificamos nos últimos 10 anos, em todo o Brasil, as teorias exóticas de direito penal. Por exemplo, responsabilidade penal por ricochete, o direito penal do inimigo, atipicidade conglobante, crimes transeuntes e não transeuntes, a questão da teoria das instruções do avestruz, várias teorias que muitas vezes o candidato não sabe sequer do que se trata. E aí muitas vezes ele é reprovado no concurso público. Lançamos para a editora de São Paulo, a editora Método, há menos de 1 ano também tem sido um sucesso editorial e tem sido muito aceito, sobretudo pelo pessoal que está estudando para concurso. Mas não esquecemos de falar de toda a teoria tradicional, o que é o crime, a teoria geral da pena, a questão da
da responsabilidade penal propriamente dita, os princípios gerais penais. Então, ao lado dessa teoria geral do direito penal, nós acrescentamos, resumidamente, essas teorias exóticas do direito penal, como, por exemplo, a valoração paralela na esfera do profano, o direito penal subterrâneo, com a teoria do jurista argentino Zaffaroni e tantas outras, de modo que serve e auxilia, daí o título do livro, Direito Penal para Concursos e Exame da OAB, Roberto Moreira de Almeida, editora Método de São Paulo. Bom, e o último livro que vamos comentar é o Teoria Geral do Processo Civil, Penal e Trabalhista, está em sua 3ª edição, quadro sinótico ao final de cada capítulo e questões de concursos públicos estão aqui nessa obra, não é, professor? Exato. Essa é uma outra ideia. Após eu lecionar processo civil, processo penal e processo do trabalho, Carol, eu observei que há uma matéria comum aos 3 processos, né? Então, daí o nome Teoria Geral do Processo Civil, Penal e Trabalhista. Nós abordamos a ideia por que existe o processo, o primeiro capítulo, a relação entre a sociedade e o direito, e aí vamos, ação, jurisdição, processo, condições da ação, a organização da justiça, do Ministério Público, da advocacia, e chegamos até o tema recursos. Em um único capítulo, que é o capítulo 14, a teoria geral dos recursos, os recursos em espécie, recursos penais, recursos cíveis e recursos trabalhistas. Abordamos também os atos processuais, como funciona, né, o processo brasileiro, e também nós lançamos esse livro para a editora de São Paulo, a editora Método, Teoria Geral do Processo Civil, Penal e Trabalhista, há 1 ano e 8 meses lançado, já se encontra aí na 3ª edição. De modo que é uma alegria poder também contribuir com os operadores do direito, não apenas aqueles que estudam para concurso público, aqueles que estão na graduação, mas, sobretudo, para aqueles que operam, que labutam diariamente, aplicando o direito na solução de litígios individuais ou coletivos. Professor, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelas obras. Carol, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito honrado com o convite da TV Justiça para participar não apenas do programa relativo ao minicurso de Direito Eleitoral, no programa Saber Direito, como participar desse programa sendo entrevistado por você, com muita simpatia. Nós podemos aí debater e conversar sobre temas jurídicos aí do interesse do nosso público. Muito obrigado. Muito obrigada. E se você quiser enviar uma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. Para ver este programa pelo YouTube, basta acessar www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.